Hoje nós vamos falar da mágoa, a dor que insiste em permanecer. Como lidar com as mágoas? Como a EFT pode te ajudar em mais um sentimento? Como lidar com mais um sentimento nocivo pra gente, né? Que é a mágoa, né? Quem não tem, né? Levante a mão. Quem nunca teve mágoa, quem não guarda mágoa de ninguém. Pois é, né? Quem nunca? Então, a mágoa, a palavra mágoa, ela tem uma origem do latim, ela vem do latim, e ela significa mácula, que quer dizer desgosto, pesar, tristeza, ressentimento. Então, dentro do sentimento mágoa, ele traz outros sentimentos, né? O ressentimento, a tristeza, o pesar, o desgosto. Então, todos são sinônimos, né? Uma pessoa magoada, ressentida, desgostosa, triste, né? Tudo ligando ao mesmo sentimento, né? Então, é pesado do mesmo jeito, né? E muitas vezes esse sentimento, ele, por mais tempo que ele fica na nossa vida, mais profundo ele vai se transformando, ele vai criando aquela ferida que vai ficar cada vez mais difícil de cicatrizar, né? Então, vai doendo, doendo, machucando, machucando, machucando. Chega uma hora que a gente fica, né, pesado, né? E aquilo vai se arrastando por anos, né? Então, para quê? A gente precisa carregar esse sentimento nocivo com a gente, essa mágoa, esse ressentimento, que ele traz junto com ele vários outros, né? Quando você se magoa com alguém, e às vezes traz junto outros sentimentos, né? Culpa, vergonha, quer dizer, tudo vai pesando cada vez mais, né? Então, para os psicanalistas, a mágoa acontece quando a gente cria uma expectativa junto ao outro, né? Então, muitas vezes a gente ouve dizer, nossa, eu me decepcionei com fulano, nossa, eu não esperava que fulano fosse assim, nossa, mas por que você não esperava que ele fosse assim? Ele mudou alguma coisa depois, mesmo quando você conheceu? Ou foi você que criou uma expectativa, uma figura, né? Se projetou, né? Projetou nele uma coisa que você gostaria de ver, algo, alguém, né? Tipo a história do príncipe encantado, né? Não, eu imaginei, né, um príncipe encantado, e aí você vai ver um sapo. Quer dizer, na realidade ele sempre foi um sapo. Você que estava na expectativa, projetando como se ele fosse um príncipe. E aí você se decepciona, porque ele vai ter atitudes de sapo, não de príncipe, como você estava projetando nele, né? Quer dizer, você idealizou uma coisa que ele não era. E aí a gente se decepciona com as pessoas. Nossa, eu imaginava que essa pessoa fosse assim. Nossa, mas eu... Por quê? Porque você depositou uma expectativa sua nele, né? Então, isso é o peso que a gente dá. E quando essa pessoa não corresponde a essa sua expectativa, você se decepciona. E aí você leva pro seu pessoal. Porque você acaba pensando que o problema é seu. E não tem nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa. A pessoa é o que é. Ela te magoou, ela te decepcionou por conta da expectativa que você criou. Ah, mas eu me entreguei de corpo e alma, no caso de uma traição, por exemplo, né? Eu me dediquei, eu não sei o quê, eu me anulei. Mas perceba, eu me anulei, eu me dediquei, eu. Você de novo, na expectativa do outro, em prol do outro. Percebe como esse jogo de expectativa é real, é coerente? Então, é sempre por um prisma pessoal que a gente leva para o outro. Então, quando a gente chega a uma conclusão de que
As pessoas são o que são. Elas só nos dão o que elas estão preparadas para dar. Elas só nos dão o que elas têm dentro delas. Dessa forma você não vai se decepcionar, você não vai se magoar, talvez, com qualquer atitude que ela possa fazer com você. Né? No caso de uma traição, por exemplo, né? Eu atendi uma moça ontem, né? E ela estava me falando, né, de o quanto ela era magoada com o ex-noivo, né? O ex-noivo dela. Porque exatamente isso que eu falei. Ela se anulou, ela se dedicou, ela se entregou de corpo e alma. Isso, eu. E aí ela se decepciona quando ela dá de cara com uma pessoa que ela não conhecia. E aí a gente pergunta, verdade, essa pessoa nunca deu sinal? Nenhum sinal? Você nunca percebeu nada de diferente, nada de... Porque percebe, as pessoas não mudam assim de uma hora para outra, né? Elas trazem alguns sinais. Só que muitas vezes nós, principalmente quando a gente se apaixona, né? Quando a gente está apaixonado, é uma coisa assim, a gente só vê aquilo. E a gente vê o que a gente quer ver. Não é mesmo? Às vezes está muito claro para as outras pessoas, mas para a gente não. A gente só vê aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente criou a expectativa. Que é o homem da minha vida, que é o homem mais especial, que eu amo, que eu aquilo. E você? Né? Quantas vezes você olhou para você para ver se... não se a pessoa te completa, porque ninguém completa ninguém. Você já é completo. A pessoa tem que te transbordar, não te completar. Né? Isso é interessante a gente perceber nisso também no relacionamento, né? Porque quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. A gente tem que entrar completa. E aí não vai ficar faltando nada que o outro tenha que completar. O outro não tem que completar. O outro tem que transbordar, porque eu já sou completa. Ele tem que me transbordar, ele tem que me dar algo a mais do que eu já sou, né? Boa noite, pessoal entrando. Então, muitas vezes, você percebe como é uma expectativa que você criou em cima do outro, porque você acha que você precisa do outro para te completar. Então, você busca no outro, você faz uma expectativa, cria uma expectativa no outro do que você quer ver. E muitas vezes ele dá sinais de algumas coisas e você não percebe. Será que ele nunca deu sinal de que ele estava te traindo? Ou, sabe, algum deslize, alguma coisa, mas você fez de conta que... eu nunca dei muita atenção. Para e pensa, começa a refletir sobre algumas atitudes das pessoas. Para ver se essas pessoas já não tinham trazido essa ação que se transformou num ato aí que te decepcionou, que te magoou. Ou seja, a pessoa já era aquilo. Sempre foi. Você criou uma expectativa diferente sobre ela. Foi só isso. Né? E aí você vai se machucando, se magoando. Por quê? Você vai trazendo aquilo porque aquilo vai te maltratando tanto. Porque o sentimento nocivo, seja ele qual for, mas no caso que a gente está falando da mágoa, né? Ela vai te minando, ela vai te ferindo, te corroendo por dentro, né? E aí vai trazendo um monte de outros sentimentos, né? E muitas vezes vai trazendo outras coisas, porque você está sempre levado a pensar que o problema é seu, né? Que você fez, você provocou, ele provocou isso, nossa, mas eu... E aí você entra no papel de vítima também, né? Tem isso. Muitas vezes, boa noite, muitas vezes você entra no papel de vítima. E na realidade, se a gente parar e pensar, a gente não é vítima de nada. Porque se a pessoa deu sinais de que já era aquilo e a gente fez, né, tipo, vista grossa, ou a gente só queria ver aquilo que a gente desenhou pra gente ver, então você não é vítima.
A pessoa sinalizou, você não quis ver. Mas você continuou. E aí, quando deslancha, quando acontece, né, o ato em si, a pessoa te decepciona, te magoa, e aí você fica guardando pra você, nossa, mas a pessoa era eu tinha tanto apreço por aquela pessoa, eu tinha tanto amor àquela pessoa, eu tinha tanto isso, tanto aquilo outro, e a pessoa me decepciona, e a pessoa isso, e a pessoa aquilo. Percebe? O que você está fazendo com você mesmo? Você é a vítima. E na realidade você não é vítima de nada. E é isso que a gente tem que perceber. Porque a gente entrando numa relação, seja ela qual for, a gente tem que ter ciência do que a gente é e que as pessoas são o que são. E se elas entram nas nossas vidas, com certeza a gente tem alguns sinais. Com certeza. Se é uma pessoa traiçoeira, se é uma pessoa mentirosa, se é uma pessoa, sei lá, isso ou aquilo, você tem alguns insights. Só que muitas vezes você não acredita, ou você não quer ver, ou, vai ver que é coisa da minha cabeça. E você deixa passar. E aí quando acontece, você fica se martirizando, provavelmente, porque o seu inconsciente está apontando para você. Sabe aquela frase? Eu te disse. Sabe aquela coisa da sua mãe? Mas eu disse pra você. Eu não falei pra você? É meio que isso. É o seu inconsciente dizendo pra você. Eu não te falei? E aí você traz pra você. E é por isso que você se martiriza, se machuca. E vai guardando aquilo, né? Porque fulano fez isso, porque eu sinto muito tristeza, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E vai minando. Né? E você deixa de ver um monte de coisas, de se abrir para um monte de outras coisas que você poderia estar se abrindo, mas você está preocupado com aquele seu sentimento negativo, nocivo dentro de você. E aí, todos esses malefícios, né, que esses sentimentos nocivos trazem pra gente, só vai te minando, né? E que benefício que ele vai trazer para você? Na realidade, nenhum. Porque você se posiciona no local de vítima, numa posição de vítima, e foi fulano que fez, foi fulano que fez isso, porque ele é culpado, ele é isso, ele é aquilo. Para, reflita um pouquinho. Volta um pouquinho na situação e tenta ressignificar isso. Primeiro, ressignifica você. Primeiro ressignifica você. E tenta entender que as pessoas só dão o que elas estão prontas a dar. Isso é fato. É a mesma coisa você. Você vai dar para as pessoas o que você tem dentro de você. Se você tem muito amor, alegria, tristeza, seja o que for, é o que você vai passar para as outras pessoas. Né? Então perceba que não tem nada a ver com você. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí ele veio, não sei o quê. Não! Ele já era aquilo. Então não se coloque, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa. E se tem a ver com a pessoa, opa, peraí. Então eu vou tirar meio peso já. Já vou tirar metade do peso da coisa. E ressignificar. O que é ressignificar? É dar um outro significado ao acontecido. Né? Seja o que for, uma traição, uma mentira, uma falcatrua, seja o que for, né? Vamos ressignificar, vamos voltar lá e perceber se a pessoa já não tinha dado sinais, se você já não tinha percebido, o quanto de importância você está dando àquele fato que aconteceu. Isso também, né? Você está dando importância demais. Sabe aquele negócio do bicho-papão da criança que está dando importância, que o bicho-papão é imenso. Mãe, tem um bicho debaixo da minha cama. Às vezes é um mosquitinho, mas para ele é um bichão. É a mesma coisa que a gente faz com os nossos problemas, com os nossos traumas, com as nossas mágoas, tudo que a gente tem. A gente cria um monstro e ele é pequeno. Não faça das coisas maiores que você. Você é muito maior que qualquer coisa. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Ok?
Você tem N formas de você buscar ajuda. N terapias, né, tanto convencionais como alternativas. Busque ajuda se você não consegue se livrar desses sentimentos sozinha. Busque ajuda. Você não tem a necessidade, você não tem que fazer sozinho, lutar sozinho. Se você percebe que você não consegue, busque ajuda. E você vai encontrar uma forma. Com certeza. A EFT é uma forma de você ressignificar esse peso todo. Porque quando você faz o processo da EFT, você consegue ressignificar, você consegue tirar esse peso todo. E é meio que tirasse um véu, sabe? Fala, poxa, é verdade, né? Eu não sei, porque depois da sessão, depois de você vai fazendo, você vai percebendo, puxa, mas não é mágoa que eu sinto. Não é mais mágoa. Mas aí você já fala, não é mágoa que eu sinto. É porque a mágoa, você já tirou o primeiro véu. Você já tirou, já ressignificou parte dele. Então ela já virou um outro sentimento. E aí você trata esse outro sentimento, e aí pode vir outro, e pode vir outro. De forma que você vai. E quando você termina a sessão disso, você olha para aquilo e fala, nossa, realmente, eu dei um peso desnecessário àquilo. Né? E muitas vezes esses sentimentos que a gente guarda dentro da gente, né, eles vão somando, né? E aí criamos as nossas doenças psicossomáticas. Sabe aquelas vezes que a gente está sentindo dor, a gente está sentindo alguma coisa, vai ao médico, o médico faz exame e não percebe nada? Não, você não tem nada. Ai, meu coração, tá isso, tá aquilo, tá lá, nada. Entendeu? Então, muitas vezes, esses sentimentos nocivos vão sobrecarregando o nosso corpo físico. Por isso que é tão importante a gente se livrar desses sentimentos. Não deixar isso se arrastar. Faz parte da nossa vida a gente sentir raiva, a gente sentir mágoa, a gente sentir tudo. Mas tudo tem um momento para isso, não precisa se arrastar. Ok, sentir raiva de fulano, ok, despeja a raiva, vá lá, converse com fulano. Olha, fulano, eu não gostei que aconteceu isso, aquilo. Não guarda para você. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas te magoam, ou fazem você passar raiva, e elas nem percebem, muitas vezes. Elas não percebem que atingiu você dessa forma que você foi atingida. E por que não falar? Tem um ditado que sempre diga, né? Não vá dormir com raiva de ninguém. Mesmo porque ninguém é eterno. Pode ser que amanhã essa pessoa não esteja mais aqui. E aí? Aí pode ser que duas possibilidades. Que se você tiver com mágoa, ressentimento, você pode ter a sensação de que você poderia ter resolvido e não resolveu. Ou continuar com aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela coisa, por conta da pessoa. Você tem essas duas possibilidades. Se porventura, né, acontecer algo assim. Mas pensando, não na pessoa ir embora, mas pensando em você mesmo. O quanto isso poderia fazer bem para você. Te livrar, te libertar dessas amarras, dessas correntes. Pensa nisso. Esse peso é desnecessário. Você não precisa carregar isso. Existem N maneiras de se livrar disso. É difícil? Eu não falei que é fácil. Mas basta ter o primeiro passo, dar o primeiro passo. Né? Então, vamos buscar uma forma de me livrar disso. Por que é que eu tenho que guardar isso para mim? Guarda lembranças boas, risadas, né? Guarda sentimentos bons, que isso te faz florescer, renascer, crescer, se sentir leve. Não coisas pesadas, ruins, que você vai sempre te minando, né? Não faz sentido isso. Mesmo porque isso vai te atrapalhando em todos os fatores da sua vida. Em todos os setores da sua vida, né? No seu trabalho, no seu relacionamento pessoal, no seu relacionamento amoroso, enfim, né? No seu relacionamento social. Isso vai pesando, porque
É como se aquilo fosse uma bagagem, sabe? Aquela mochila pesada, cheia de pedras que a gente vai carregando, que as pedras são os nossos sentimentos e emoções, e a gente vai dando peso para elas, e você tá com aquilo nas costas, tá pesado. E aí é assim que você entra nas relações, sabe? Seja elas quais forem, você entra pesado, triste, amargurado. Por quê? E quando você entra com essa visão de sentimento pesado, você deixa de perceber várias outras coisas, de viver várias outras coisas que estão à sua disposição. E você não percebe, porque você está preocupado com aquilo que te faz mal. Porque você se sente culpado, e como culpado você merece ser, né? Merece sofrer, merece tudo isso. Você não merece nada. Você merece ser o seu melhor. Você merece se empoderar sempre e cada vez mais. Então busque sempre o seu melhor. Ele está aí dentro de você. Se você não consegue sozinho, ok. Busque ajuda de uma terapia e só a terapia não resolve, busque um terapeuta. Mas não fique com isso guardado. Sinta-se livre para você fazer o que você quiser fazer da sua vida. Né? Então, é trabalhar isso, né? É se autoconhecer. De novo, o autoconhecimento. Né? A gente acaba sendo repetitivo, mas não é que a onda do momento, ele fala, a onda do momento é o autoconhecimento. Não é que a onda do momento, é que a gente nunca foi preparado para o autoconhecimento, para se perceber mais, para se sentir mais. A gente só foi preparado para baixar a cabeça, para receber reclamações, né, para se ressentir, para a gente não se sentir merecedor. A gente foi programado para isso. E aí, quando você busca o autoconhecimento, você percebe que você pode desprogramar tudo isso. Isso é a parte mais legal do autoconhecimento, gente. Isso aqui é bárbaro. E não é de um dia para o outro. Mas, um pouquinho de cada vez, gente, já faz uma melhora impressionante. Então, escolha-se todos os dias. Escolha-se ser a sua essência, o seu melhor. Traga do seu íntimo, do seu mais profundo ser, o seu ser, para viver isso que você está aqui. Nós estamos nessa vida para aprender, mas a gente não precisa aprender com dor, com sofrimento. A gente pode aprender com amor, amor a nós, né? Respeito a nós. Então, quando você busca ajuda, o que você está fazendo? Se respeitando, querendo se amar, resgatando esse amor. Ele está perdido, ele está aqui dentro de você, em algum canto. Você não perde amor próprio, ninguém perde amor próprio. Ele está escondido dentro de você. Então resgate ele. Resgate seu amor próprio, seu respeito, a sua sensibilidade de se perceber como um ser importante para você. Que você é a pessoa mais importante da sua vida. Não é verdade? Então, quando você perceber que tem algum sentimento em relação a alguém, vá lá, bote para fora isso. Não gostei do que aconteceu, não gostei disso, não gostei daquilo. De repente, naquele momento já pode esclarecer que, olha, você me entendeu mal, olha, não foi isso, olha, não foi aquilo. Ou, ok, foi aquilo mesmo, mas você pelo menos botou para fora. Não guarde nada dentro de você, além de lembranças e memórias boas e coisas maravilhosas. Não guarda sentimentos, não. Guarda dinheiro para você viajar, para você conhecer lugares novos, sabe? Buscar o que te faz feliz, o que te faz sentir livre, que é o que você nasceu para ser. Um ser livre, um ser feliz, né? E é isso. É isso que você tem que fazer. E quando você se livra desses sentimentos, você percebe que não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com você, tem a ver com o outro. Você se perdoa, e quando você se perdoa, e você se perdoa por você ter permitido que aqueles sentimentos nocivos, todos aqueles sentimentos nocivos, te feriram tanto. E você se perdoa por isso. E à medida que você vai se perdoando, você vai se liberando
e vai se sentindo mais leve. Então, é um processo, né? Então, você tem o sentimento, você ressignifica, você percebe, né, o peso disso, você ressignificou, deu um novo peso, percebeu que você deu uma importância muito grande a algo que realmente não valia a pena, e aí você se perdoa. Porque perdoar o outro é outra coisa, mas o auto-perdão é o mais importante. Ah, mas a pessoa está pedindo perdão para mim. Quem tem que se perdoar é ela, não é você. Você tem que se perdoar porque você permitiu que a pessoa te machucasse, te magoasse, te incomodasse de alguma maneira. Você permitiu. Então você se perdoa por isso. Ah, a pessoa veio pedir perdão. Ok, faz sentido para você perdoar a pessoa? Ok, te perdoo. Mas se você vai perdoar a pessoa e não se perdoa, percebe que não tem valor nenhum? Tá bom, fulano, eu perdoo para você, eu perdoo você. Mas você se perdoou pelo peso que você trouxe isso o tempo todo? Não, né? Então, primeiro começa por você. Se perdoa. Porque aí, se porventura tiver que perdoar o outro, é algo assim comum. Ok. Se te faz se sentir melhor, eu te perdoo. E siga a tua vida. Ok? Gente, esse foi o bate-papo de hoje. Eu quis trazer uma mensagem, eu espero que tenha contribuído com vocês. Se porventura vocês acharem que contribuiu com vocês, ótimo. E se vocês acharem que isso pode contribuir com alguém mais, faça a entrega da live para essa pessoa. Compartilhe. Quem sabe não pode ajudar uma outra pessoa a se perceber diferente ou perceber que está na hora de fazer algo por si mesmo. Não é mesmo? Que antes de tudo, olhar para você mesmo. Então, não permitir que nada interfira e nada te faça sentir menor do que você é. Porque você é glorioso, você é fantástico, você é maravilhoso. Você é um ser divino. Mas se reconheça, não espere que ninguém venha reconhecer. Reconheça você. E quando você se reconhece, você se respeita, você se perdoa e você está aberta para perceber e receber os dons do universo, as felicidades que estão aí todas prontas para te abençoar com isso. Então se perceba, se respeite e se ame. Ok? Esse foi o meu recado de hoje sobre a mágoa. Gente, me sigam nas redes sociais, Liberdade, Consciência EFT. A gente está trabalhando bem nesse assunto, o canal só de EFT. A gente vai trabalhar bastante nisso. EFT é a técnica que libera as emoções. EFT, Emotional Freedom Technique. É a técnica da liberação emocional. Se você não conhece, vai lá no meu canal. Tem a história da EFT, tem os processos da EFT, tem a receita básica da EFT. E é um processo tão fácil, tão rápido e eficiente. E muitas vezes a gente vê como algo tão fácil, tão rápido, a gente talvez não acredite, mas duvide da minha palavra. Vá lá e teste. Faça o teste em você. Perceba se isso não faz diferença no seu ser, quando você faz o processo, a sessão de EFT com você mesmo, a autoaplicação com você mesmo. E se perceba. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a cada um de vocês. Gratidão por estarem aqui. E até quinta-feira, no nosso horário. Mágoa não nos faz bem carregar esse peso. Com certeza, Vivi, não faz mesmo. Não faz. Nem esse e nenhum outro sentimento, né, que a gente carrega dentro, que tem um peso, a gente dá um peso muito maior. Né? Nem esse, nem nenhum outro. Nenhum sentimento nocivo faz sentido a gente carregar. Né? Vamos ressignificar cada um deles. A gente não precisa carregá-los assim, não.
A gente pode conviver com eles, ressignificando eles. O que aconteceu no passado a gente não consegue apagar, né? Infelizmente, não tem como, esquece isso. Não, não tem como esquecer o que aconteceu. A pessoa nos traiu, a pessoa mentiu, a pessoa fez qualquer coisa que nos machucou e nos magoou. Ok, sinta isso, perceba, ok. Não é passar por isso e fazer de conta que não acontece, não é isso. Sinta isso, perceba, ok, vivencie isso. Porque a dor faz parte do nosso ser. A gente tem que ter essa dor, a gente tem que viver isso, pra gente crescer também, né? Então, viva essa dor da mágoa por um tempo. Você não precisa carregar isso pro resto da vida. Ok, me magoou, me machucou, me dou um tempo para viver com isso, porque eu preciso. Perfeito. E depois vai lá e ressignifica isso. Faça o inverso. Porque esquecer, infelizmente, não tem como. Boa noite, da fé, tudo bem? Infelizmente não tem. Mas quando você ressignifica, você consegue olhar para trás e ver que aquilo passou. Um fato realmente aconteceu na minha vida, não me machuca mais. E segue. Isso é o maior prazer que a gente pode ter, de olhar para trás de um sentimento que a gente teve, seja de mágoa, de culpa, de qualquer sentimento nocivo, gente, qualquer um. Quando você ressignifica e você consegue seguir adiante sem aquele peso, e você olha para trás e fala, tá lá, fez parte da minha história, passou por mim, eu vivi isso, mas ele não me incomoda mais. Ele não tá mais dentro do meu armário, ele não me assombra mais, ele não pesa mais na minha mochila. Eu não carrego mais esse peso. E isso é libertador. Alguém quer fazer algum comentário? Obrigada, da fé, obrigada. A gente tenta fazer passar uma mensagem melhor possível para as pessoas, né? Porque quando a gente sofre com tudo isso, e todo mundo sofre, né? Muitas vezes a gente se vê perdido. Como passar por isso, né? Então, existem maneiras. Né? Você não precisa passar por isso. Você não veio aqui para ficar sofrendo, né? A gente veio aqui para aprender a ser melhor do que somos. Cada dia mais, né? Hoje, né? Fomos e amanhã seremos melhor do que fomos hoje, e depois, e depois, e depois. Porque todo dia a gente muda. A cada minuto a gente muda, né? A gente se percebe, se a gente parar e se perceber, ontem, uma atitude que você teve ontem, provavelmente quando você repensa, ressignifica ou analisa de forma diferente, começa a olhar de um outro foco, você já não vai pensar do mesmo jeito que você pensou ontem, né? Faz todo sentido. Gente, o autoconhecimento é muito importante. Verdade, da fé. Você sabe disso, né? Pois é. Busquem o autoconhecimento sempre, sempre. Seja através de um livro, de um curso, de uma terapia, né? Vá buscar. Vale muito a pena. Se dê esse presente. Você merece. Gente, tá dando meu tempo. Gratidão, mais uma vez, por todos aqui. Ok? Até quinta-feira, 19h07, no nosso canal. Liberdade e Consciência FT. Me siga lá nas redes sociais. E compartilha, hein? Até mais.